Pode ser interessante olhar para o passado e entender como as coisas evoluíram ao longo dos anos, não é mesmo? Como será que era a Bolsa de Valores? E como ela evoluiu ao longo dos anos? Olá, o meu nome é Hermes e hoje eu vou te contar como a Bolsa de Valores funcionava e a sua evolução até os dias de hoje. Seja bem-vindo. Bom, vamos iniciar falando sobre uma característica da Bolsa de Valores que sempre teve, é que todas as transações elas são centralizadas em um mesmo ambiente, que no passado era um ambiente físico, um recinto chamado pregão viva voz, isso mesmo. E sim, era presencial, as operações eram feitas pessoalmente e, como eu disse, de maneira verbal. As negociações elas ocorriam em um balcão cheio de operadores, que para fechar as suas ordens de compras ou vendas, eles faziam negociações entre si por meio de gritos e gestos, isso mesmo. E para se ter uma ideia, na década de 90 eram cerca de 1.500 operadores que trabalhavam nas mesas de operações da Bovespa para conseguir fechar as dezenas de milhares de negociações, certo? Elas que aconteciam na bolsa. Provavelmente você já viu alguma cena dessa em filme. E uma característica importante do antigo pregão viva voz era de ser uma espécie de termômetro da bolsa. Os ânimos do grande salão de operações eles eram usados para medir a euforia e o pessimismo dos investidores da época, visto que as notícias corporativas normalmente chegavam primeiramente lá. Bom, com o passar do tempo, a transição do pregão viva voz para o pregão eletrônico se inicia. E se engana quem pensa que o pregão viva voz deu lugar às plataformas eletrônicas rapidamente. Levou tempo. Houve uma mudança gradual das negociações de um sistema para o outro. Bom, com o crescente aumento do volume de papéis negociados, a forma com que as ações eram negociadas seria completamente insustentável. Além disso, o antigo sistema também dificultava a participação de investidores estrangeiros no mercado de empresas brasileiras. E então, o que ocorreu foi que a bolsa, ao longo do tempo, foi dando lugar gradualmente ao sistema do pregão eletrônico. E a princípio, as empresas com maior volume de transação foram as primeiras a migrar para o novo sistema, porque representava a maior parte dos papéis negociados na época. E algumas dessas empresas eram Petrobras, Telebrás e Vale do Rio Doce. Então, com o passar do tempo, a gritaria foi diminuindo, até que em 2005 a antiga BMF adotou completamente o sistema eletrônico, acabando de vez com o cargo dos operadores responsáveis por aquele pregão viva voz, certo? E a Bovespa manteve em funcionamento o antigo sistema de pregão. Todavia, com a fusão das duas bolsas em 2008, o pregão viva voz teve data marcada para acabar e em 1º de julho de 2009 ele foi definitivamente extinto. O antigo pregão foi completamente extinto, entrando então as plataformas de alta tecnologia que temos em funcionamento até os dias de hoje. Para se ter uma ideia, hoje são milhões de negociações feitas por dia, algo que seria humanamente impossível de acontecer por intermédio dos antigos operadores do pregão viva voz. Dessa forma, as negociações dos investidores de hoje acontecem 100% em plataformas eletrônicas. Os ativos negociados, eles são padronizados e para estarem elegíveis para negociação, precisam atender determinados requisitos, certo? Existem critérios rigorosos para empresas serem listadas na bolsa. E como você pode acessar a bolsa, você sabe? Bom, o acesso à bolsa ele é sempre através de uma instituição financeira intermediária que é a corretora. Ela faz a interface do investidor com o ambiente eletrônico, certo? O ambiente eletrônico onde ocorrem todas as negociações da bolsa. E não é possível investir na bolsa sem ser cliente de uma corretora, certo? Então é interessante.
Outra curiosidade é que a Bolsa Brasileira, a B3, ela detém atualmente o monopólio desse mercado, sendo a única bolsa de valores brasileira. E a gente já teve outras bolsas no passado, esse mercado já foi descentralizado, mas por uma série de motivos de mercado, essas instituições elas foram se fundindo até chegar no que conhecemos hoje como B3, Brasil Bolsa Balcão, que é a Bolsa de Valores brasileira. E por que não temos outra bolsa? Bom, porque ninguém se interessou em fazer outra bolsa, certo? Mas é possível. Se algum grande grupo empresarial, por exemplo, entender que é um bom negócio, pode ser criada uma nova bolsa. Ou seja, não há um monopólio estatal, mas enquanto isso não ocorre, a bolsa segue como um monopólio natural. Em outros países do mundo existem mais de uma bolsa, enquanto em outros não existe nenhuma bolsa. E acontece de empresas abrir capital em outro país porque no seu país não tem bolsa. Bom, e para aqueles que têm saudade ou que querem conhecer os tempos de gritaria e tensão da bolsa, o ambiente do antigo pregão Viva Voz se tornou um excelente centro de visitações. Fica no centro de São Paulo e os visitantes podem conferir simulações das antigas mesas de operações e visitar o Museu da Bolsa Brasileira, que expõe mais sobre a história do mercado de capitais e da Bolsa do Brasil. Bom, turma, por hoje é isso. Obrigado por acompanhar o nosso conteúdo. Compartilhe essa informação com um amigo ou familiar. Um abraço